Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Bom dia para você aí que tá me assistindo, que vai me assistir ainda. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do NinaCast. Hoje a gente vai falar sobre coisas incríveis que vivi este final de semana e também tem um convidado muito especial, que é o CF de Access Consciousness, Robson Sereno. A gente está tentando aí a comunicação, né? Mas eu vou aqui conversando com vocês e já a gente consegue se conectar. Conheci o Robson, né, no Access, quando eu fui fazer algumas classes. Robson, ele facilita classes de barras, facelift energético, 3 dias de corpo, fundamento, cavalo consciente, cavaleiro consciente. E neste final de semana que passou, tivemos a oportunidade de estarmos juntos para mais uma formação com os cavalos, que é a formação do cavalo cósmico. E foi um final de semana tão incrível, um final de semana tão especial, onde a gente realmente se desconectou do externo e se conectou com o interno, né? O cavalo cósmico que nós vivenciamos é uma formação, uma imersão aí presencial de 4 dias. Então a gente teve na sexta, sábado, domingo e segunda-feira a oportunidade de desconectar dos excessos, né? Da gente sair dessa rotina corrida, dessa muvuca do dia a dia, né? E poder se conectar com o interno. E, é claro, não podia deixar de estar presente ali a energia dos cavalos, né? Como sempre eu trago aqui para vocês, é paixão, é propósito, é esperança, né? Incluir essa manada, incluir a frequência dos cavalos e que a gente consiga se conectar com essa energia e alcançar essas mudanças. E é lindo porque os cavalos, eles não estão preocupados quanto tempo vai demorar a sua sessão, qual é a sua história, na onde é que você se prende. Isso não importa. Importa o quanto você sente. Isso é o que importa para eles. E aí eles conseguem acessar isso de uma maneira tão incrível, de uma maneira tão especial. E a gente sai de lá assim, num espaço, numa frequência assim, em hertz, muito elevadas, né? Dando uma pincelada aí do que é cavalo cósmico, do que você tá falando, né, Nina? Então, eu tô falando para vocês dessa imersão, desse momento que a gente viveu. Eu tive a oportunidade de me conectar, assim, com pessoas incríveis, né? Aproximadamente 30 pessoas estiveram nesse movimento do final de semana. Inclusive, um beijo enorme para cada um que estava lá, porque eu lembro da carinha de todo mundo. Foi muito especial, muito mágico. Então, o que é o cavalo cósmico, né? O cavalo cósmico, através de símbolos. Imagina lá, né? Quando a gente faz essa formação do Reiki, a gente recebe os símbolos, certo? Então, é similar. Então, quando a gente faz essa formação, a gente recebe códigos equinos para que através deles ali a gente ative essas energias. Ele é muito ligado também aos chakras e a gente vai fazendo essas liberações das esferas físicas, mentais, energéticas, astrais, né? Então, assim, é de uma liberação incrível. Quem facilitou a nossa classe, né, foi a Saskia. Ela veio para o Brasil para esse encontro. Então, assim, ela é de uma gentileza enorme. Ela é de uma... É o sentir, é o total sentir, sabe? E é um presente a gente conseguir receber tudo isso. E veio gente do Brasil todo, né? Todo. E é lindo ver que tem mais gente da gente por aí fazendo o que a gente gosta, o que a gente se identifica. E cada um à sua maneira, mas todos levam o mesmo caminho, né? E foi um presente incrível. E aí, nesse meio todo, né? Temos Robson Sereno também, que estava lá, que já facilita as classes, né? E também já facilita cavalo consciente, cavaleiro consciente. Mas é uma pegada completamente diferente, sabe?
É um sentir completamente diferente. E a gente está tentando aqui se conectar, mas eu não sei por, né? Tivemos aí um imprevisto. E aí, produção, como estamos? Por enquanto, não? Então tá. Seguimos aqui, sigo aqui com vocês. Gente, eu queria conseguir mostrar para vocês algumas fotos, alguns vídeos, porque assim, foi tão lindo, tão especial. E voltar embora depois dessa vivência muda tudo, sabe? E olha que linda, gente, a nossa turma. Aproximadamente aí 30 pessoas. A Cris, que foi, né, nossa anfitriã, abriu as portas da sua casa ali, né? Nos presenteou com a presença da sua manada para que isso aqui pudesse acontecer. Foi tão lindo, tão incrível. E tivemos também... Ai, gente, é tão lindo. Eu fico olhando as fotos, eu fico lembrando, sabe, da energia e de como tava lindo isso. Então, assim, tivemos também com a Anne, né, o ritual do cacau. Eu nunca tinha feito e foi tão lindo, tão maravilhoso a gente conseguir se conectar, né? Porque o ritual do cacau traz essa conexão com o feminino, com a terra e com o coração. Então foi tão incrível essa permissão de acessar o coração, de se conectar com a terra, com os seres da terra, com os elementais. E tudo isso traz uma paz para o nosso corpo, uma expansão para a nossa vida. E então, esse foi o nosso primeiro movimento lá, né? Já chegamos e tivemos o ritual do cacau. E elas são de uma gentileza, de um carinho, de um acolhimento, sabe? E foi mágico. E sendo assim, agora, né, temos aí mais 3 meses pela frente. São 4 dias no presencial e 3 meses aí no online, para que a gente entenda mais a fundo essa linguagem energética dos cavalos. E a partir, né, de então, se você tem curiosidade, né, sobre o que é o cavalo cósmico, como que isso funciona, me chama, né? Tem toda essa galera linda aí espalhada pelo Brasil para levar cavalo cósmico para você. E vem receber essa sessão, vem sentir o que é isso, porque é completamente diferente, né? Eu falo que eu poderia falar isso da melhor maneira possível e tentar explicar nos mínimos detalhes como isso funciona, mas não tem explicação. Tem mesmo o sentir, tem mesmo o se conectar, sabe? E é um momento tão especial e tão mágico. E depois a gente vai sentindo isso reverberando no nosso corpo, né? Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho de um texto que a Adriana mandou no nosso grupo. E eu sou imensamente grata por você ter compartilhado essas palavras com a gente. E esse texto é assim... É muito lindo. E gratidão, Adriana, por ter compartilhado ele com a gente. O grande ensinamento é o dos cavalos. Um cavalo não se importa com o quanto você sabe. Ele se importa com o quanto você se importa. Vivamos o momento presente. Na era de Aquário, ancoremos amor e luz, emanando-os através de cada um de nós para o planeta. Cada coração importa. Cada coração expandindo emana amor e luz. É chegado o momento da ascensão, está mais próximo. Fomos iniciados, seres estelares, para sermos veículos deste processo. Somos luz. Acreditem em si, no seu potencial, na sua luz, na sua alegria, na divindade que está dentro de você, que integra as suas células. Assim é. Então, assim, gente... só para vocês sentirem um pouquinho como que é isso. E meu convidado chegou! Uhul! Que mais é possível? Que mais é possível? Que delícia! Muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Que delícia, bom demais. Conseguimos! Cheguei, Brasil!
Estávamos com um probleminha técnico, mas agora foi. Cá estamos. Que honra ter você aqui comigo. Muito feliz e grata. E se apresenta pra gente, por favor. Quem é Robson Sereno? Claro, com certeza. É um prazer enorme. Então, eu sou Robson Sereno, eu sou facilitador sistêmico integrativo. Eu trabalho com várias ferramentas energéticas, sistêmicas e integrativas, para trazer mais clareza para os meus clientes, sejam eles indivíduos ou empresas, para que eles possam ter mais clareza na sua tomada de decisão. Com isso, eu acumulei bastante experiência, utilizando várias ferramentas, desde a Gestalt, o Access Consciousness, a PNL, e agora, mais recentemente, o cavalo cósmico. Sim. E como que o cavalo entrou na sua vida? Então, eu sou veterinário, aposentado agora, tem mais ou menos uns 4, 5 anos, e eu sempre trabalhei na área de reprodução, com animais de forma geral, inclusive os cavalos. Então, eu tenho uma familiaridade muito grande, os meus irmãos montavam, meus avós, meus tios também, e a minha ligação com o cavalo, ela sempre foi uma ligação mais clínica. Depois que eu comecei a fazer essas imersões energéticas, eu fui percebendo que a contribuição dele na minha vida e na vida dos meus clientes poderia ser ainda um pouco maior. E a partir daí eu comecei a fazer mais formações para trazer esse lado energético. Aí eu fiz uma formação em aprendizagem assistida com cavalos, constelações sistêmicas com cavalos e agora mais recentemente o cavalo cósmico. E a minha ideia é trabalhar cada vez mais com esses animais, que é uma coisa muito assim, maravilhosa. À medida que a gente vai se especializando e vai se integrando mais, as coisas vão abrindo cada vez mais. Nossa, que lindo. E você tem a sua manada? Eu tenho a minha manada. São 3 animais, 4, agora mais recentemente um potrinho. São 2 machos castrados, uma fêmea com um potro ao pé, que tem hoje mais ou menos 4 meses. Ai, que lindo poder conviver com isso ali no seu todo dia, né? Seu nosso todo dia, de acessar eles. É uma maravilha. Que incrível. E conta tudo, sabe? Eu amo ouvir você falando, porque traz sempre algo pra gente, né? Quanto mudou pra você? Porque você facilitava já outras classes do Access, né? Sim. Então, barras, facelift. E quando chegou Cavalo Consciente, o que mudou? Olha, mudou bastante. Assim, eu sou facilitador há aproximadamente 10 anos, em que eu facilitava inicialmente as barras, depois logo o facelift, o fundamento, fui facilitador de entidade, fui facilitador de alegria dos negócios. E depois eu comecei a me especializar. Aí eu fui para facilitar a classe 3 dias de corpo e mais recentemente o cavalo consciente, cavaleiro consciente. Quando eu cheguei no cavalo, eu vi, uau, aqui tem muito mais coisa. Porque é uma classe mágica, são 2 dias que a gente vai aprender a trabalhar em presença dos cavalos, vamos trabalhar autoconfiança, vamos trabalhar liderança, vamos trabalhar nossa conexão com o cavalo. E o cavalo é um grande professor, né? O Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness, ele fala que tudo que ele aprendeu com os cavalos. Então é muito interessante quando a gente se coloca nessa posição mais humilde, de poder ter contato com esses animais e poder aprender com eles. E essa convivência diária, ou se não diária, pelo menos semanal, ela nos nutre muito e existem muitas trocas. Isso é que eu acho que é o mais bonito nessa jornada toda. Sim. Então, cavalos e energia combinam? Super combinam. Inclusive, com os cavalos, fica até mais fácil de a gente conseguir perceber exatamente a questão energética, porque às vezes você está assim, eu estou tocando, por exemplo, um processo corporal, eu toco numa pessoa e às vezes eu percebo que a minha mão está tremendo, que tem um formigamento, que tem um latejamento, que tem uma pulsação. Mas às vezes a pessoa não tem essa sensibilidade na mão ou ela não tem ainda, talvez, isso muito bem desenvolvido. Quando ela faz em animais, cachorro, gato, mas principalmente o cavalo, por ser um animal grande, de grande porte, um animal bonito, elegante, a sensação é multiplicada por deusilhões, sabe? Como se você tocasse aquilo, tomasse volume, ou fosse ampliado, e a partir daí você começa a perceber que existiam nuances que você não percebia no seu dia a dia. Eu acho incrível, porque é isso mesmo, a gente
põe, assim, parece que aquilo esquenta, gruda, Isso. né? É um negócio assim, você sente a energia nas mãos. E eu acho isso lindo. E trazer a diferença, né, sobre isso, porque tem a constelação, né, que é o movimento assistido com os cavalos, e tem o cavalo cósmico, e tem muitas coisas com os cavalos, né? E como que, para quem, né, tá chegando agora, como eles contribuem, né? Por exemplo, de uma constelação ou numa energia, como assim, né? Se alguém olhasse pra gente e falasse assim, mas como assim cavalos? Então, tem várias formas de abordar esse tema. Um deles é que os cavalos, eles têm uma inteligência milenar e eles estão aqui no planeta há bastante tempo, muito mais inclusive que nós. Como eles são animais de presa, os olhos deles são voltados para o lado e não os animais predadores que são olhados para frente. Eles estão o tempo inteiro se comunicando um com o outro, que eles vivem num sistema de alerta e existe entre eles uma hierarquia muito bem organizada. É um que lidera a comida, um lidera a bebida, onde dormir, onde comer, então sempre alguns olhando. Então, como eles desenvolveram esse sistema de comunicação não verbal bastante exacerbado, quando nós desenvolvemos essa comunicação e passamos a conviver com eles, nós começamos a perceber coisas que talvez a gente não perceberia nessa nossa vida cotidiana. E a partir daí a gente começa a entrar nesse lugar. Como eles são animais de presa, ao mínimo sinal de ameaça, ou eles correm ou eles reagem. Por isso que às vezes a gente diz, nossa, eu não sei se eu confio ou não confio nesse cavalo. Não é que os cavalos não sejam confiáveis. Eles são confiáveis, mas eles são animais. E são animais de fuga. Ao mínimo sinal de perigo, eles correm como um instinto de sobrevivência. E essa característica ela é fundamental para que a gente possa fazer a leitura do campo, a leitura das pessoas. Então, por exemplo, na constelação familiar, quando o cliente entra junto conosco, naquele redondel, naquele piquete, os cavalos começam a fazer uma leitura do seu subconsciente, do que está acontecendo ali. Na verdade, o que os cavalos mais olham de cara é: essa pessoa é uma ameaça para o meu sistema, para os meus companheiros, para nós cavalos, sim ou não? E a partir daí eles começam a demonstrar comportamentos, através da etologia a gente está vendo isso, mas eles vão se comportando de tal maneira que você começa a interpretar. Então, quando você tem habilidade desenvolvida nessa comunicação não verbal, você começa a fazer interferências ou a fazer inferências na questão trazida pelo nosso cliente. E a partir daí a gente começa a trazer bastante clareza. Uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, nós não fazemos mágica, nós fazemos uma leitura da linguagem corporal daquele cavalo e nós fazemos correlações com a questão que a pessoa está trazendo. E a partir daí a gente começa a trazer. Isso tanto para indivíduos, como também para empresas. Vou te dar dois exemplos, uma empresa e um indivíduo. Esses dias atrás aconteceu uma coisa linda. Uma senhora de 75 anos entrou em contato comigo para fazer uma constelação sistêmica com cavalos online. E as duas questões que ela trouxe foi, a primeira é que ela estava meio que brigada com o filho, porque o filho não estava sendo um bom pai, segundo ela, do seu neto, então eles estavam numa relação meio assim, meio assada. Bom, trouxemos isso para o campo, fizemos as leituras pertinentes, as falas sistêmicas, harmonizamos o campo e dei para ela uma tarefinha, olha, liga para ele, conversa, troca ideia, manda bastante energia positiva e isso vai se desenvolver. Qual que é a seguinte? Ela falou, então, estou me sentindo um pouco sozinha, 75 anos, faz mais ou menos 10 ou 15 anos que eu não me relaciono, e nesses cavalos começaram a mostrar uma sexualidade meio reprimida nela. E aí eu fui trabalhando essas questões com ela em só mais ou menos uns 3 meses. Olha, se solta, Tiago, mas acontece. Há 2 dias atrás ela me mandou uma mensagem no WhatsApp simplesmente linda. Ela falou, olha, quero te agradecer, porque na hora que a gente fez, eu nem tinha mais lembrado da questão do relacionamento. Mas agora, eu estou namorando. Eu falei, nossa, mas é possível, que delícia, né? Por 75 anos. Aí ela falou, então, tinha uma pessoa na minha comunidade, no meu centro espírita, no qual ele estava ligado numa moça, que sempre vinha meio que desabafar comigo. E eu comecei a me envolver com ele comigo, e a gente não se deu conta.
Lá para as quantas, ele se desenrolou ou saiu dessa relação com essa senhora. E aí eu falei, tá na minha hora. E eu fui e declarei. Ele tomou um susto, mas ao mesmo tempo ele falou, ai, por que não? Então agora a gente está saindo para passear, para dançar, para se relacionar. E eu estou super feliz. Cara, olha que lindo! Lindo isso, né? Ela percebeu isso durante a sessão, que ela não estava dando vazão à sua questão da sua solidão, da sua sexualidade, da sua companhia. E ela estava colocando todo o foco dela no neto e no filho. E a vida falou para ela, aliás, os cavalos falaram para ela, olha, tem mais coisa ainda aqui para curtir. E a partir daí ela entrou no outro processo. Uma outra questão que é muito legal também, essa foi uma questão que eu atendi agora recentemente, que é de uma empresa. Um casal, um jovem casal de mais ou menos quase 30 anos, eles participam de algumas feiras, eles trabalham com semi-joias, então, finais de semana eles estão nas feiras, durante a semana eles têm seu trabalho de carteira assinada, com ponto e tudo tradicional, mas eles querem fazer um upgrade, eles querem crescer, eles querem se expandir. E a questão que eles trouxeram para o campo foi, nós vamos então construir ponto fixo, vamos para um shopping, vamos comprar um quiosque, vamos lá vender, ou nós vamos para o e-commerce, vamos para a internet e botar para quebrar, fazer acontecer. E foi muito divertido, porque a mulher estava aberta para o que o campo mostrasse. E o homem estava bem fechado, tipo, não é a loja fixa, mas aí como é que eles iam fazer? Se os dois trabalham durante o dia com carteira assinada. Então eles começaram a pensar, puxa, nós vamos ter que contratar uma pessoa que vai ficar a manhã inteira ou a tarde inteira e nós vamos ficar à noite. Aí ela falou, pois é, mas aí quando que a gente vai ter um tempo para nós dois, para a relação? Porque a gente vai passar o dia inteiro trabalhando, a gente tem um jovem casal, se a gente não olhar para a relação agora, mas adiante não vai ter muito mais futuro. Ao mesmo tempo, a ideia era, tá, eu vou contratar alguém, essa pessoa tem que ser de confiança, porque como é semi-joia, a pessoa, sei lá, dá um jeito, né, de aparecer. Imagina ter que contar estoque todo dia, né? E aí nós trouxemos isso para o campo. Foi muito bonito, porque eles interagiram com todos os cavalos, dentro de uma forma geral, e um dos representantes dos clientes era um potro de 3 meses. Então eles teriam que conquistar o potro, que seria conquistar o cliente. E foi a coisa mais linda do mundo, porque aí o cliente cheirava eles com muita curiosidade, aceitava um carinho, mas com certa restrição. Se fosse agarrar ele, saía, sabe? E aí eles foram construindo isso, aí o que nós percebemos? Que ela, a moça, ela tem uma habilidade incrível para encantar o cliente, para fazer o atendimento, para fechar a venda. E ele tem uma habilidade legal, espacial, para construir um negócio, para gerenciar o negócio. Ele também é bom no atendimento, mas ela é muito melhor que ele nesse sentido, eles se complementam. Uhum. Só que na hora que nós colocamos a loja fixa, a própria feira e a loja do e-commerce, nossa, o e-commerce cresceu assim assustadoramente, porque aí seria uma solução intermediária, onde eles iriam construir a loja online, com toda a sua estrutura, e eles poderiam retroalimentá-la no sentido de a pessoa comprou, eles levariam para o correio. E aí foi um trabalho tão bonito, porque eles mesmos se surpreenderam, porque eles chegaram com uma ideia fixa de que a ideia de construir uma loja fixa poderia ser muito legal, sabe? Então, assim, eu trouxe esses 2 exemplos para a gente perceber a riqueza desse trabalho no auxílio das empresas, nos auxílios das pessoas, dos indivíduos, na clareza da sua solução, na clareza da sua tomada de decisão, nas suas infinitas possibilidades de escolhas. Porque, de repente, às vezes a pessoa chega assim, não, eu vou fazer uma consulta para confirmar aquilo que eu tenho em mente. E, na verdade, não é isso que acontece. Os cavalos nos mostram outras possibilidades das quais você vai poder agora, opa, peraí, isso não vai funcionar? Não, isso vai funcionar, mas pode ser que a outra coisa também funcione. Sim, e isso que é bacana, porque não tem manipulação. Não, não tem como, não tem controle, não tem manipulação. E a gente tem que estar muito na permissão de estar com eles, né? Isso que é bacana. Sim. E ó, você tem essa experiência em vários olhares para o cavalo,
né? Porque tem a sua formação como veterinário, aí tem a sua formação no cavalo consciente, na constelação, agora no cavalo cósmico. Em todas a gente percebe o benefício do cavalo, né? Mas como que você colocaria assim, quais as diferenças entre essas técnicas, por exemplo? Olha, são várias, né? Na verdade, eu acho que o conjunto da obra te forma mais e melhor para que os seus atendimentos possam ser cada vez mais fortes. Mas assim, se eu estou trabalhando com cavalo consciente, cavaleiro consciente, que é uma classe do Access Consciousness, eu vou me prender ao manual e eu vou trazer aqueles ensinamentos que estão ali dentro daquela apostila. É lógico que às vezes pode ser que uma vez que você está no campo, não tem como eu dizer para o cavalo, olha, é cavalo consciente, não é constelação, nem é código. O cavalo é o cavalo, ele entra lá e ele faz um monte de questões. O que é importante é a gente mais ou menos diferenciar. Então, se eu estou numa classe de cavalo consciente, cavaleiro consciente, meu foco é presença, liderança, autoconfiança, conexão com o cavalo, o bem-estar do cavalo, o bem-estar do cavaleiro, como esse cavaleiro pode transformar a parceria com o cavalo ainda maior e melhor, e os processos corporais que podem ser aplicados no cavalo, como se fosse uma gentileza gera gentileza. Eu monto no cavalo, a gente ganha uma competição e ao finalizar, além de dar um banho, dar uma ração legal para esse cavalo, eu ainda posso fazer uma imposição de mãos com ele. Beleza. Pode ser que durante esse trabalho me passe algumas questões relacionadas à constelação, mas o que é importante é diferenciar um trabalho do outro, para que eu não possa entrar nessa questão. Então já é diferente. Se aqueles dois exemplos que eu falei para vocês, se a pessoa vem para mim com uma questão específica, eu posso atuar. No caso da empresa, eu tanto posso atuar com aprendizagem assistida por cavalos, eu posso criar um exercício, por exemplo, uma briga entre o marketing e a vendas. Então eu posso criar um exercício sistêmico onde não tem obstáculos, que pode ser pegar o cavalo, soltar o cavalo, fazer o cavalo pular umas tábuas, e posso criar algo nesse sentido que mostre que há necessidade de uma conjunção, de maior comunicação entre essas duas áreas. Ou eu posso utilizar a constelação sistêmica com cavalos e resolver essa parada. Já no caso do cavalo cósmico, é uma questão mais de visão, onde você está buscando muito mais uma harmonização interna, com alinhamento dos chakras, onde você vai trabalhar com marca e os cavalos à sua volta, onde você prepara aquela sessão e é uma sessão tranquila, onde a pessoa vem, ela se deita na maca, você aplica os símbolos, os códigos, né, que seria uma coisa parecida, mais ou menos com rede, mas bastante específica para o cavalo, onde ele vai te conectar com a manada e com a sua própria colocação. Aí também pode ser que você fala, poxa, mas isso não pode ser talvez correr as barras junto com os cavalos ou aplicar um processo corporal? Também pode. A questão é que a maca, o cavalo e o facilitador, ele é comum em todas. Só que vai diferenciar a ferramenta que você está utilizando. Eu já fiz, por exemplo, já corri as barras das pessoas com os cavalos, a contribuição é maravilhosa. Você também já fez isso. Nós também já fizemos troca de processos corporais com os cavalos. Só que cada um foi desenhado com um propósito. O que é muito importante é que o facilitador tenha isso em mente, que a maioria dessas metodologias, elas não nos recomendam nem nos autorizam a mesclar, a misturar tudo. E a ideia da mistura, tem gente falando, não, mas peraí, agora que eu aprendi isso, aquilo, eu não vou deixar de fazer. Não é isso. A questão, por exemplo, no caso do Access, que é que o Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness, nos fala. Ele fala, olha, se você não tiver consciência e não tiver certeza do que você está fazendo, e a cada dia você fizer uma mistura, na hora que der certo aquilo, você não tem como reproduzir. É como se eu como barras, faço reiki, falo com o cavalo e faço uma constelação, digamos, tá? Fiz a edição pelo cachorro doido. No dia seguinte, eu faço aprendizado com cavalos, faço meditação e faço processo corporal. Vai chegar uma hora que uma dessas combinações vai gerar um resultado igual. E aí eu não sei o que é que eu fiz. Se eu sei o que eu estou fazendo, primeiro, eu tenho segurança sobre a técnica, a ferramenta que eu estou usando. Segundo, eu estou deixando isso claro para o meu cliente.
E aquilo que trouxer mais resultados, eu poderia reproduzir, porque eu sei o que eu estou fazendo. Se eu não sei o que eu estou fazendo, cada dia eu faço de uma forma louca e aleatória. E aí eu não gero os mesmos resultados. Sim, e isso é muito bacana, né? Trazer esse respeito pela técnica que a gente está conduzindo, né? Porque é isso, a gente vai se conectando cada vez mais e existem várias dinâmicas, várias técnicas que a gente pode incluir, sim, o cavalo, e esse respeito faz toda a diferença. E eu acho isso, assim, essencial, a gente respeitar mesmo, né? E Axis já vem muito com essa pegada, né? Seja com cavalos ou sem cavalos, eles já colocam muito pra gente isso. E é importante a gente ter esse respeito, porque a gente tá se respeitando também, na verdade, né? Começa um respeito aqui dentro, de tipo, opa, eu também não preciso sair aqui, né? Hadouken, não sei o que, pra todo lado. É tipo, não, calma, eu sei, eu confio e eu sei que isso vai dar certo, né? E uma coisa, assim, ó, pra você, como pessoa, não como profissional, como pessoa, aonde foi que foi mais uau, assim? Você falou, eu vivi isso, que incrível. Olha, essa é uma pergunta bastante difícil de se responder, porque eu percebo que, dependendo da fase em que a gente se encontra, tem o uau maior e o uau menor, sabe? Eu acredito que o conjunto da obra faz a diferença. E só para a gente concluir aquela parte que você estava falando do respeito, quando você sabe o que você está fazendo e você tem um protocolo a seguir, ou um procedimento talvez, é importante também para o cliente saber que ele está diante de um profissional que sabe o que está fazendo. E se ele tiver dúvidas ou ele quiser mais esclarecimentos, você pode fornecer do tipo, olha, você vai sentar aqui na máquina, vou tocar no seu pé, na sua cabeça, na sua mão, vou correr nas suas barras, se você quiser dormir, você pode. É legal você dar para ele uma visão, porque assim, quando a pessoa está na primeira sessão, às vezes ela fica um pouco insegura. Se você dá para ela um passo a passo, só para ela ficar tranquila sobre o que vai acontecer, você não vai dizer o que vai acontecer, mas assim, ó, os procedimentos básicos são esses, isso traz, digamos que uma certa calma, somente para adolescentes, para crianças e para idosos também. Mas acho que como geral a gente pode fazer para todo mundo. Agora, com relação à mudança, o que eu percebo, aonde é que é o uau, onde é que dá o clique? Eu acho que é naquele momento que cai uma ficha enorme. Sabe assim, para mim, a minha percepção é que nesse mundo energético nós temos várias lacunas a serem preenchidas. Então, eu faço um curso de reiki, eu faço um curso de cavalo consciente, eu faço base, eu faço o facelift, eu faço o fundamento, eu faço o cavalo cósmico, eu faço o que seja. Eu tenho uma visão geral, mas eu tenho algumas lacunas que elas ficaram abertas porque a gente não tem um aprendizado linear. O nosso aprendizado ele é completamente extrapolado. Tem dia que eu estou super inteligente e entendo tudo, e tem dia que eu não entendo absolutamente nada. E assim eu vou me mantendo. Mas existem esses espaços que são lacunas, sabe? São espaços que ainda não foram preenchidos. Então, quando eu estou fazendo, às vezes, um curso, eu acho que não tem nada a ver, a info que está faltando, ela chega. No que ela chega, eu faço um download e eu começo a quebrar todas as barreiras que estavam presas dentro daquela informação. Então, para mim, é muito importante fazer vários cursos diferentes, com pessoas diferentes, com abordagens diferentes, porque é aí onde eu percebo que essas lacunas que eu tenho do conhecimento e do ponto de vista do criar mais com as energias, elas se preenchem. Então, eu nunca saberia te dizer, foi no curso de barras, foi no curso de fundamento, foi no cavalo cósmico, foi na classe do cavalo consciente e cavaleiro consciente, porque uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, nos depoimentos do cavalo consciente e cavaleiro consciente, são pessoas que nunca tiveram acesso a cavalos, ou que tiveram, mas que têm um certo medo, um certo receio, e que elas nunca se permitiram receber do cavalo. E aí, quando elas têm 2 dias de convívio com esses cavalos, elas percebem a grandiosidade e elas se perguntam onde é que eu estava, eu não olhava para o cavalo dessa maneira. Então muda o paradigma. A partir daí, elas passam a buscar mais convívio e elas vão receber
muito mais. Se você pegar uma pessoa do Axis, não é que você virou a chave. Teve gente que virou na classe de barras, teve gente que virou no facelift, teve gente que virou na classe do fundamento, teve gente que foi na escolha por possibilidades, teve gente que foi no 3 dias de corpo. E às vezes a gente fala, e como é que foi? Essa foi a melhor classe, ou o melhor treinamento até agora. Até agora. Porque o futuro a Deus pertence, né? E a gente vai perceber isso de uma forma bastante legal. Sim, e isso é incrível, porque você começou a falar e eu comecei a acessar que é realmente, tipo, na classe de barras, virou uma chave. No fundamento, virou uma chave. No 3 dias de corpo, outra chave. Cavalo, outra chave. E é isso mesmo, né? A gente tá nesse constante virar de chaves, né? E isso é mágico. Nós chegamos ao fim. Mas antes, eu gostaria que você deixasse para nós uma mensagem, algo que fez sentido para você e que você gostaria de levar isso para mais pessoas. A minha dupla lá na classe, gente. Foi minha dupla. Que mágico, foi muito incrível. A nossa professora, maestra. Ai, linda, gente, ela é a Saskia, a gente fica falando, né, cavalo cósmico, cavalo cósmico, cavalo cósmico. Ela é a Saskia, né, que conduziu aí nossa formação. E deixa pra gente, deixa algo assim que você gostaria que muitas pessoas pudessem ouvir, se conectar. É com você. Maravilha, gratidão. Eu diria o seguinte, se você nunca se permitiu receber dos cavalos da manada, seja um cavalo ou um grupo deles, se permita. Você vai se surpreender com o que você vai perceber. E aí é só o início. Deixa rolar, deixa que eles façam o trabalho, sem que você tenha que controlar. Se permita e você mudará a sua vida por completo. É isso. Um beijo e muito obrigado por tudo. Um beijo, gratidão. A gente vai se falando mais, a gente vai se conectando mais. Gente, quem quer saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Robson, corre lá no Instagram dele, Robson Sereno, Equilíbrio e Humor. Lá tem tudo que ele faz, né? Barras, constelação, tudo que ele traz pra gente, as classes. Lá tem bastante informação. É realmente um Instagram divertido, colorido e cheio de consciência. Então corre pra lá que tem muita coisa bacana lá pra gente, viu? E se você aí quer saber mais sobre todo esse universo, se você quer saber sobre consciência, cavalo, terapias integrativas, energias e o que mais é possível, vem comigo porque toda quarta-feira a gente tá aqui falando sobre isso, sobre energia. Então, ó, hoje eu não vou esquecer, produção! Eu sempre falo, né? Corre lá nas nossas redes. Vai lá pro YouTube, pro meu Instagram, pro Instagram do Robson, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho pra não perder mais nada. Então, todas as quartas-feiras, o NinaCast, o podcast da consciência, da energia, dos cavalos e do que mais é possível. Eu te vejo quarta-feira que vem. Beijo!